Olá pessoal, eu sou o Márcio da Plugin Cpanel whm.com.br e nesta videoaula eu vou estar demonstrando como funciona o nosso plugin de migração Full Cpanel. Eu vou fazer duas videoaulas, né? Uma videoaula é utilizando o plugin como root e outra como revendedor. Você estando com o plugin aberto como root, temos a opção de migrar revenda e migrar Cpanel. Temos opções de agendar uma migração de revenda. Então nós vamos fazer aqui, como é um teste, né? Eu vou fazer uma migração de revenda. Eu tenho os dados aqui de teste, né? Você precisa inserir o IP da revenda. Você precisa inserir o domínio da revenda. Tem que ser o domínio. Então, você precisa do IP e o domínio, o usuário e senha. Muito importante aqui, pessoal, na senha. Não pode colocar senha com caracteres estranhos, como por exemplo, arroba, jogo da velha, e-comercial, asterisco, pontos. A senha tem que ser, como por exemplo, tem essa aqui, essas duas aqui. Ó. Pode ser 4 números, depois mais 4 letras, e você pode repetir se você quiser. Ó, dobrar a senha. Desse modo aqui, ó, o sistema aceita. Então, recapitulando, você precisa do IP, do domínio, usuário e senha. Antes de... Bom, eu vou clicar aqui em migrar e depois eu continuo explicando. Temos opções aqui de restaurar backups e não restaurar. É o seguinte, se você clicar, por exemplo, aqui, ó, selecionar em não restaurar, o sistema vai migrar as contas, porém não vai restaurar. Vai deixar esses backups salvos em uma pasta no servidor. Como aqui eu quero restaurar, eu vou clicar em sim. Ao clicar em sim, mesmo que tenha a conta no servidor, mesmo que ela já exista, o sistema vai excluir a conta e vai restaurar um novo backup, né? Sendo possível, porque muitas vezes o próprio Cpanel dá alguns problemas, né, que você não consegue restaurar a conta. Para poder restaurar, você precisa logar no SSH e executar outros comandos, né? E cada caso é um caso, né, pessoal? Então eu vou clicar aqui em sim. Lembrando que se a conta for, por exemplo, se você estiver migrando a conta pela primeira vez, a chance de conseguir uma boa migração é praticamente uns 90%, até quase 100%, né? Os dados estão corretos, né? Ele já iniciou o processo. Agora, como é que a gente faz para acompanhar? É o seguinte, se você quiser acompanhar, você vem aqui em relatório, ele vai exibir uma tela, já começou a migrar, e aqui ele vai exibindo os resultados da migração, né? A cada 60 segundos, essa página é atualizada automaticamente com os resultados, né? Mas claro, se você quiser, é só você apertar F5, né? E se tiver resultados para atualizar, vai exibir na tela, né? Se tiver. Se não tiver, outra coisa importante, você não é obrigado a você ficar aqui com a tela aberta. Se você quiser até sair do WHM, depois vir outra hora aqui e abrir, é só vir aqui em relatório que vai exibir os resultados dos dados, né? É importante aqui, pessoal, os dados só são exibidos a cada 60 segundos. Por quê? Porque eu fiz mais de 200 migrações antes de liberar esse plugin aqui. Vendo exatamente o que pode, o que não pode ser adicionado no plugin. Então, assim, pessoal, eu coloquei para o sistema realizar a migração de cada conta a cada 60 segundos. E a cada 60 segundos ele também vai verificar se esse backup foi concluído. Por quê? Porque para evitar de que o sistema faça várias requisições no outro servidor, para evitar que leve bloqueio no IP, entendeu? Poderia colocar ali para verificar se o backup está pronto a cada 10, 15 segundos, mas isso aí teria um risco muito grande de bloquear o IP do seu servidor. Por isso que eu coloquei para verificar a cada 60 segundos. Ó, já teve resultados aqui. Ó. São 3 contas, né? Já fez download, já salvou. Outra coisa importante.
esse sistema que eu fiz, ele faz os backups das contas, baixa para dentro do seu servidor e depois que tiver tudo concluído, né, os downloads, aí sim que ele começa a restaurar um por um. Bom, para não perder tempo, né, porque senão vai ficar muito extensa a videoaula, né, a Recém está na segunda conta. Deixa eu ver o que eu posso explicar aqui enquanto continua. Aqui o agendamento. Ó, digamos que você precise migrar uma revenda, mas só que o servidor no qual está a revenda só libera acesso do backup, digamos que de madrugada, por exemplo. Digamos que às 2 da manhã só. E logicamente você não vai ficar, né, esperando chegar até as 2 da manhã para você poder só simplesmente selecionar, colocar os dados lá na parte de migrar, né? Então, para evitar isso aí, você pode agendar a migração. Digamos que hoje é segunda-feira, né? Digamos que você selecione segunda, digamos que selecione às 2 da manhã. Você vai preencher aqui com IP, né, domínios, usuário e senha, vai selecionar se quer restaurar ou não, vai clicar em migrar. Ao clicar em migrar, será agendado, né, a migração. E é praticamente o mesmo processo. Só que depois para acompanhar é aqui, ó, relatório de agendamento. Aí funciona o seguinte, ó, você vai inserir os dados aqui, né? Aí você pode pensar assim, eu acho que eu inseri meus dados errados, e aí como é que eu faço? Não, porque funciona assim, quando você inseriu os seus dados aqui, antes de fazer o agendamento, o sistema vai verificar se os dados estão corretos. Se tiver correto, vai exibir a mensagem na tela, né, dizendo que foi possível agendar a migração. Aí depois, quando terminar a migração, né, os dados da migração vão ficar aqui, né, o relatório, só você clicar aqui, relatório agendamento. Vamos ver como é que anda lá, como é que anda a migração. Ó, foi concluída. Terminou já. Então aqui, pessoal, foi o seguinte, ó. O plugin ele acessou o cPanel, né, de cada conta, fez o backup, baixou, ficou salvo dentro dessa pasta aqui, ó, do servidor, e iniciou a restauração. Importante, ó, se o backup for muito grande, né, vai aparecer mensagem aqui, ó, algo como assim, backup ainda em andamento, verificando a cada 60 segundos. Se a conta for muito grande, por exemplo, 20 GB para cima, pode acontecer de aparecer várias vezes a mesma mensagem, dizendo que está verificando a cada 60 segundos. Aí vocês podem pensar, será que travou? Não, não travou, porque às vezes a conta é muito grande. O sistema só vai terminar mesmo quando aparecer aqui, ó, migração encerrada. Que no caso aqui já terminou, né? Então vamos verificar se está lá a revenda mesmo. Eu vou aqui, ó, nessa opção. Ó, esse aqui é o usuário da revenda que eu coloquei lá, não foi? Vamos conferir aqui. Ó, esse usuário. Vamos verificar se veio as 3 contas. Que veio. Agora você colocou as 3 dentro dela? Não, não colocou. Eu vou explicar por que não colocou. Na verdade, eu expliquei no começo, né? Que às vezes o cPanel não consegue colocar a conta da revenda, as contas da revenda dentro do revendedor, correto, né? Principalmente por causa que esse servidor aqui, ó, eu já usei ele como teste para migrar várias vezes, entendeu? Isso acontece com vários plugs que tem aí no mercado. Então, qual é a solução que eu fiz? Ó? Mesmo que por acaso o sistema não consiga colocar todas as contas dentro do revendedor, agora vem um diferencial do meu plugin, ó. Mover contas. Ó. Nós usamos a primeira opção para migrar a revenda, agora vamos em mover contas. O que acontece é o seguinte, ó. São 3 contas, né? O sistema conseguiu colocar só 2, né? Então o que a gente faz? Ó? Temos 2 opções aqui, ó. Setar permissão e mover. A setar permissão, que eu chamo aqui essa opção, né? Seria exatamente pegar as contas que foram restauradas e colocar dentro do seu revendedor, né? Que no caso é dentro desse revendedor aqui, ó, que eu quero colocar, né? Então na verdade nem vou selecionar nada, né? Só vou deixar aqui setar permissão e clicar em executar. Ó, o usuário agora pertence ao tal revendedor. Pegou as 3 contas, vamos conferir aqui.
Ó, está ali as três contas, ó. Deixa eu pegar outra revenda aqui, porque eu vou demonstrar a outra opção que tem aqui, ó. Outra opção também que é um diferencial somente desse meu plugin, ó. Mover, ó. Eu posso pegar essa revenda que nós migramos agora e mover para outra revenda. Deixa eu pegar minha revenda de teste aqui, ó. Ela está vazia, né? Tem só uma conta, na verdade é a própria conta dela, né, que tem uma só. Ó que legal, ó. Simplesmente eu só selecionei aqui, né, mover, selecionei a minha revenda aqui, eu quero mover, né, e executar. Questão de quê? De meio segundo, eu acho, né? Já moveu tudo, né? Isso aí é muito legal, você pode ter 50 contas que move bem rápido. Vamos testar, ó, tem só uma conta, né? Vamos testar, será que tá lá as três contas? No caso são quatro, né? Aí, ó, as quatro contas, ó. Perfeito, ó. E agora, se eu quiser, se eu quiser brincar agora, voltar de novo, ó. Se eu quiser voltar de novo, é só, não precisa nem selecionar nada aqui, ó. Não precisa nem selecionar se quiser, não precisa selecionar. Simplesmente é só clicar em executar. Aí, pessoal, menos de meio segundo a gente já transferiu para outra revenda, já voltou de novo. Já voltamos as três contas para dentro do revendedor correto aqui. Vamos clicar aqui. Cadê ele? Está aqui. Ó, as três contas. Novamente, né? Tem a opção também de migrar, se quiser migrar somente uma conta. Eu não vou colocar aqui para migrar, né, porque é só uma conta, né? É o mesmo sistema. Mesmo sistema aqui para migrar. Eu vou explicar umas coisas importantes. Ó. Primeira coisa, né? Não se pode colocar caracteres estranhos na senha. Segundo ponto importante, ó. Cada conta do Cepânio é obrigatoriamente a opção de backup estar habilitado. Porque se não tiver habilitado a opção de backup no Cepânio de cada conta, não tem como o sistema fazer o full backup. Outro ponto importante. A sua conta de revenda tem que ter espaço o suficiente. Por exemplo, a sua conta da revenda tem só 10 gigas e você tem alguma conta dentro da sua revenda que tem 20 gigas, então não vai caber. A sua revenda tem que ter, a sua conta principal da revenda tem que ter espaço o suficiente para poder receber o backup de cada conta. No caso é um backup por vez, entendeu? Por exemplo, se você tem a sua conta principal da revenda tem 10 gigas e você tem uma conta lá de 2 gigas, dá espaço suficiente. Então é importante que a sua conta principal da revenda tenha espaço suficiente. Outra coisa que eu tenho que explicar aqui, né? Bom, eu expliquei a revenda, que migrar é simplesmente migrar só uma conta, né? É o mesmo procedimento, se quiser restaurar ou não. Eu vou migrar aqui, Eu vou usar o mesmo, mesma conta, né? O IP do Cepânio, o domínio, o usuário e a senha. Dessa vez eu vou selecionar para não restaurar. Vou clicar em migrar. Outra coisa importante, pessoal, ó, vocês estão logados como root, né? Vocês podem querer migrar alguma revenda para algum cliente seu e muitas vezes o cliente lhe passa os acessos, mas tem muitas pessoas que não conferem se estão certos os dados, né? E o firewall, o CSF, funciona assim: se você errar uma ou duas vezes, seu IP já fica bloqueado. Então, o que eu recomendo vocês? Quando vocês pegarem os dados para migrar, não coloque direto aqui no plugin. Vocês tente acessar com os dados do seu computador mesmo. Você vai lá no seu navegador lá, coloca os dados para acessar a revenda e vê se logou direitinho.
Porque daí vocês evitam, né, de gastar a tentativa de login pelo seu servidor, entendeu? Enquanto está migrando aqui, ó, vou falar das outras opções aqui. Ó. Bom, aqui é só colocar licença, né? Funções. Ó. Cancelar migrações. Se eu clicar aqui em cancelar migrações, ele vai cancelar as migrações que estão em andamento e vai cancelar as migrações em agendamento também. Aqui, definir horários. Aqui é o seguinte, pessoal. Ó, eu adicionei essa opção aqui, ó, a pedido de um cliente, né? Ele me falou assim que queria que só liberasse o plugin para os revendedores em tal horário, né? Por padrão, que eu coloquei aqui padrão, o plugin já é liberado em qualquer horário. Se o cliente quiser acessar o plugin, por exemplo, meio-dia, 1 hora, 2, pode acessar que vai estar liberado. Mas se você quiser, por exemplo, liberar em tal horário, digamos que aí você marque por horário. Digamos que você queira liberar o acesso ao plugin do revendedor somente a partir das 23 horas da noite. Liberar e bloquear esse acesso a partir das 6 da manhã. Que geralmente tem servidor que faz isso, né? Aí você clica aqui em executar, que vai ser inserido no cron do servidor, né? Que daí a partir das 23 horas vai estar liberado o acesso para o revendedor e a partir das 6 horas vai estar bloqueado. Quando ele for tentar acessar o plugin, né, como revendedor, digamos fora dos horários, digamos que às 7 horas da manhã, por exemplo, aí não vai aparecer a tela para ele do plugin, né? Vai aparecer uma mensagem lá que o plugin está disponível em tal horário. Bom, eu coloquei, dá para migrar uma cPanel, né? Vamos verificar aqui no relatório. Migrou? Migrou. Fazendo backup do usuário, backup completo, fazendo download, o arquivo está salvo, aqui mostra o local que está salvo. Realizou o backup. Como eu selecionei para não restaurar, ele simplesmente deixou o backup salvo, né, nessa pasta aqui. Ó. Essa opção aqui eu acho interessante porque digamos que você tem uma revenda em outro servidor e você queira apenas fazer o backup dela e salvar aqui no seu servidor. É até interessante porque daí você pode usar as opções aqui, o agendamento. Você pode agendar para tal dia, tal horário e fazer essa opção, né? É uma coisa muito importante. Ó. No momento que você clicar aqui em agendar relatório, você não, quer dizer, em agendar migração, você não pode estar migrando. Você não pode migrar outra conta. Não pode fazer outra migração antes do agendamento, por exemplo. Agora são 2 da manhã. Você coloca aqui para agendar para migrar às 3 da manhã. Às 3 horas. Então você agora você não pode ir aqui ó, e migrar. Você não pode fazer uma migração antes de completar o agendamento de outra. Em outras palavras, você não pode fazer 2 migrações ao mesmo tempo. Né? Então eu acho que é isso, né, pessoal? Eu migrei aqui a revenda, demonstrei como é que se utiliza o plug, né, o sistema. Então só vou recapitular aqui, ó. Para não ter erro. O sistema precisa que você coloque o IP da revenda, o domínio, usuário, senha. É importante que o servidor de destino, né, esteja funcionando. É importante que você insira o domínio da sua revenda e que ele esteja funcionando. E outra coisa, eu ainda não testei, mas eu acredito que o domínio da revenda não pode estar com Cloudflare, eu acho que é assim que se fala. Não pode estar apontado para outros servidores terceiros, porque esse tipo de apontamento aí ó, costuma não dar muito certo para migrações. Então é importante que o domínio que você colocar, o domínio da sua revenda, ele esteja no mesmo IP da sua revenda, né, no mesmo servidor. Tá? Se colocar de outro servidor não vai dar certo. Antes de iniciar a migração, verifique se os dados de login estão corretos. Não coloque senha com caracteres estranhos. Verifique se o backup, se a função de backup está ativa em cada servidor. Tá? Outra coisa importante, né? Evite colocar a senha errada, né, para não tomar bloco, né? Vai ficar com o seu IP bloqueado. Se você colocar, por exemplo, o IP não, a senha bloqueada, a senha errada, quer dizer, e bloquear, aí complica, né? Porque aí não tem plug no mundo que consiga, né, pessoal?
Tem que evitar esse tipo de problema, né? Eu vou simular aqui, ó. Bom, como eu vou simular, eu posso errar sim, né? Eu vou errar aqui e vamos ver o que acontece. O sistema aqui ele avisa, né, se você que não conseguiu logar, ó, login ou senha incorretos. No caso aqui já fiz um erro, ó. Um erro, provavelmente o firewall lá do servidor que eu estava tentando migrar já viu que eu fiz um erro, né? E já fica complicado, porque geralmente quando você erra uma vez, eu descobri que o firewall CSF ele até te deixa acessar o cPanel. Você consegue gerar o backup, mas você não consegue baixar muitas vezes, quando você erra uma vez. Então por isso que eu falo, pessoal, é importante você testar os dados antes, inserir os dados corretos. Se você tem a senha, não comece a digitar a senha lá no formulário do plugin, né? Você começa a digitar assim, ó. Se você já tem a senha salva, para evitar erro, é só copiar e colar. Porque muitas vezes a pessoa pega, acha que sabe de cabeça a senha e começa a digitar e não vê e tem algum número errado e daí depois leva bloco lá no firewall. Então se tiver a senha pronta já, só copia e cole que é melhor. E assim você evita, né, de que o IP seja bloqueado. Bom, eu falei das opções aqui de cancelar a migração, definir horários, né, agendamento, relatórios, mover contas, migrar separado, relatório, já falei todas as opções, né. Se você quiser fechar aqui o WHM, né, quando você estiver migrando, pode abrir depois que o relatório fica aqui, ó. Então é isso, pessoal. A videoaula de hoje sobre a opção aqui de migrar como root foi essa, né? Eu vou fazer agora também uma videoaula como migrar como revendedor, porque é basicamente a mesma coisa, né? Só que não tem o agendamento, né? E logicamente não tem esse tipo de acesso aqui, né? Cancelar a migração, definir os horários. Mas é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Até a próxima videoaula e fui!